Que eu convido vocês a abrir a Escritura Sagrada no livro, na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós estamos, como nós fazemos as nossas pregações em série, estamos nesta série sobre pequenos livros, grandes verdades, onde nós abordamos aqueles bilhetes da Bíblia Sagrada, por assim dizer, que muitas vezes você nem sabe qual a mensagem central deles. Nós já temos estudado Lamentações, Obadias, Ageu, e hoje eu gostaria de estudar com vocês a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Apenas um detalhe, eu acabei de chegar do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E na quinta-feira pela manhã, eu tive a oportunidade de pregar naquela Assembleia Geral da nossa denominação. E ali eu expus a carta a Filemon. Voltando para casa, voltando para casa ontem, eu estava me lembrando de um pedido que um dos meus filhos me fez, uma ocasião em que eu pregava aqui nessa igreja pela manhã, e à noite eu pregava em outra igreja de São Paulo, e os meus filhos me acompanhavam, até que o menor virou para mim e disse: pai, o senhor poderia não repetir mensagens, por favor, porque eu já ouvi essa mensagem. Bom, a partir dali me deu esse costume de um trabalho maior. Eu gostaria de continuar expondo Filemon para vocês nesta manhã, mas sob uma outra perspectiva. Então, se você quiser ter aquela perspectiva que foi ministrada lá no Supremo Concílio, pode ir na internet, no site da APECOM, você vai encontrar a mensagem ali. Mas hoje eu gostaria de dar uma outra ênfase a esta carta para nossa meditação nesta manhã. Então vamos ler Filemon. Toda essa carta são 25 versículos apenas. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu, o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas,
e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Vamos orar nesse momento? Senhor bendito, tua palavra foi aberta, tua palavra foi lida nesta manhã. Todos nós estamos cientes que somente tu podes abrir o nosso coração. Somente tu podes transformar o nosso coração. Somente teu Santo Espírito pode aplicar ao nosso coração as verdades da tua palavra na manhã desse domingo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo a Filemon é uma das menores cartas que você encontra no Novo Testamento. Ela só é superada nesse quesito de ser a menor pela segunda carta de João e pela terceira carta de João. Então, estamos aqui lidando com um dos bilhetes da Bíblia Sagrada. Agora, você que é leitor bíblico, não se deixe enganar. Porque, embora seja essa carta muito pequena, o conteúdo dela é extremamente importante, o conteúdo dela é extremamente significante. Geralmente, a carta a Filemon está conectada com a carta aos Colossenses. Essa é uma das razões, por exemplo, quando você vai a uma livraria, quando você procura comprar um comentário bíblico, se você compra um comentário, a carta aos Colossenses, já vem junto àquele comentário, um comentário também a Filemon. E a razão é simples. Essa carta foi escrita para um membro da igreja da cidade de Colossos. Filemon é um grego próspero. Ele possuía, inclusive, escravos, então dava a ideia de que ele era uma pessoa de posses. Ele deve ter sido convertido pelo ministério do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo passou quase 3 anos na cidade de Éfeso, que ficava ali próximo à cidade de Colossos. Foi ele convertido e, provavelmente, junto com Epáfras, ele voltou para a cidade natal dele, a cidade de Colossos, e ali eles começaram uma igreja. Na verdade, a carta que nós lemos diz que Filemon abrigava uma igreja na própria casa dele. Se você observar no versículo de número 1 e 2, você tem aí o nome da esposa de Filemon, a irmã Áfia, e provavelmente Arquipo, o filho de Filemon, que estava envolvido no ministério, era talvez o pastor assistente de Epáfras naquela cidade, naquela igreja em Colossos. Você observa pega todas essas informações, lendo o capítulo 4 da carta aos Colossenses. A carta não é apenas a carta mais curta escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta, ela é única, singular, porque essa foi uma carta que teve um teor pessoal para resolver um problema pessoal. Interessante isso. Geralmente, Paulo escrevia para igrejas, ou quando ele escrevia cartas pessoais para Timóteo ou Tito, ele sempre escrevia orientando como que eles deveriam se portar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não, essa carta aqui, o apóstolo Paulo escreveu para resolver uma questão pessoal. Ele faz uma solicitação pessoal em prol de uma pessoa que havia sido convertido pelo ministério dele, chamado Onésimo, para que Filemon pessoalmente atendesse àquela solicitação. Agora, não é uma carta pessoal como eu e você escreveríamos. Uma carta especial ou pessoal escrita por um apóstolo, alguém que tinha uma autoridade sobre Filemon, e esta pessoa que tinha autoridade sobre Filemon escreve essa carta e nessa carta coloca para mim e para você algumas características do evangelho na prática. E que isso tem a ver com a vida minha e sua, acreditar que Jesus é meu Senhor e Jesus é o meu Salvador. Se você puder observar a estrutura da carta, como nós distribuímos para você através desse gráfico, você entende que a carta pode...
Na minha conta, eu de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que tu mesmo me deves a ti mesmo. Ou seja, a ideia aqui é mais ou menos o seguinte: Filemão, você se lembra que você foi convertido, você se lembra que você foi alcançado, você se lembra que Deus transformou a sua vida através do meu ministério. Então, provavelmente, quando o apóstolo Paulo estava lá em Éfeso, Filemão foi ali e foi convertido por meio do ministério do apóstolo Paulo. Filemão é esse líder da igreja. Ele não era apenas o líder da igreja, o pai talvez do pastor auxiliar, do pastor assistente naquela igreja, mas o versículo de número 1 e 2 diz que ele recebia a igreja na própria casa dele. Um homem próspero, rico, mas que colocava todas as suas posses a serviço do reino de Deus. A segunda pessoa que você observa em todo esse drama é o apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta de uma das suas prisões. Ele diz aqui no versículo de número 8, ele diz que ele é prisioneiro, aliás, versículo 9, ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo de número 1, de novo, ele se identifica, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele estava em uma prisão nesse exato momento. Provavelmente Roma, a maior cidade do mundo naquela ocasião, uma cidade populosa, e Paulo ali, em uma das ocasiões que ele esteve preso naquela cidade. A terceira pessoa envolvida nesse drama é Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo que pertencia a Filemão. E Onésimo causou alguns males a Filemão. Se você observar no versículo de número 15, vai dizer que ele foi afastado temporariamente de Filemão. Provavelmente ele tivesse causado alguns males, ele tivesse fugido ali. Não se sabe se ele furtou, o apóstolo Paulo diz, se ele deve alguma coisa a você, eu pagarei. Então, provavelmente, ele deve ter furtado Filemão e ele deve ter corrido com o dinheiro. E ele fugiu. Na fuga dele, quando você não quer ser encontrado, provavelmente você vai para os grandes centros, não é? E na fuga dele, provavelmente ele foi para Roma. Anonimidade. Ninguém me conhece aqui. O fato é que Paulo estava preso ali em Roma. E não se sabe se Onésimo foi preso e colocado na prisão, ou se Onésimo foi procurar o apóstolo Paulo na prisão. Daquela prisão, o apóstolo Paulo pôde pregar o evangelho a ele, e ele foi convertido. Então o apóstolo Paulo refere-se a Onésimo dizendo assim: eu rogo a ti em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas, versículo de número 10. Ou seja, ele foi convertido enquanto o apóstolo Paulo estava preso ali. E a outra pessoa nessa carta é o próprio Deus, que nos surpreende com todo esse drama, alcançando alguém perdido como Onésimo. Lá na reunião do Supremo Concílio eu falei mais da carta na perspectiva de Filemão, mas hoje eu gostaria de falar com você, especialmente nessa perspectiva de Onésimo. Eu gostaria de dar uma atenção especial para esse fato, considerando a minha família, considerando a sua família, porque, observe bem, na época antiga, no período do Novo Testamento, a pessoa, ela tinha os seus familiares na casa e todas aquelas pessoas que trabalhavam para ela, inclusive os escravos, eram considerados parte da família. Ou seja, nós temos aqui o fenômeno de alguém que é um cristão, é um servo de Deus, que abre as portas da sua casa para o serviço, mas um dos membros dessa sua família foge, se afasta, corre de Deus. Causa-lhe males. Foge da presença do próprio Senhor da casa para ser encontrado por Deus em outro lugar e depois trazido pela providência de Deus àquela mesma família. Em outras palavras, essa é a história, esse é o drama que você encontra no que se refere aqui na questão de Onésimo. O que nós poderíamos saber sobre Onésimo? Claro, se você observar, quando o apóstolo Paulo escreveu lá na prisão as cartas, ele não escreveu apenas a carta a Filemão, ele escreveu a carta aos Colossenses e a carta a Filemão.
Se você observar lá na carta aos Colossenses, sua Bíblia estiver aberta e você puder passar algumas páginas aí, você vai observar lá em Colossenses que quem vai levar essas duas cartas são dois jovens, um chamado Tíquico, no capítulo de número 4, versículo de número 7. Tíquico vai levar a carta e o outro é o próprio Onésimo. Versículo de número 9 do capítulo 4 diz: na companhia de Tíquico eu envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que aqui ocorre. Então esses dois estão levando essas duas cartas, uma para a igreja, a carta aos Colossenses, e a outra carta pessoal, a carta que seria para Onésimo. Deus é a pessoa central aqui, mas o que Deus faz na vida de Onésimo é importante você observar. Onésimo era um escravo, aliás, o nome dele, Onésimo, significa útil. Versículo de número 11 diz que ele antes foi inútil, atualmente, porém, te é útil. Você não coloca o nome desse de útil em um membro da sua família, alguém nascido de você. Você coloca o nome de João, de Gustavo, de Charles. Útil significa trabalho. Então, provavelmente Onésimo chamava útil, a irmã dele se chamava ajuda, alguma coisa mais ou menos assim. Era alguém que você pode extrair dele um certo esforço. Útil era nome de escravo. Onésimo era um escravo pertencente a Filemon. Onésimo traiu o seu senhor. E ele traiu o próprio nome que ele recebeu. Ele deveria se chamar útil, mas ele foi inútil com aquilo que ele fez. Provavelmente ele tenha furtado, ele tenha difamado o seu senhor, e na fuga dele, ele poderia, claro, já falamos, correr para Roma e lá ser convertido. No versículo de número 10, quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho a ele, ele foi gerado entre algemas. Depois, Paulo agora o manda de volta para Filemon, porque em primeiro lugar, quando você é convertido, você é reconciliado com Deus. Segundo, você precisa ser reconciliado consigo mesmo, com a sua história, com o seu passado horrível, de contradições. O seu passado onde você deveria ter sido útil, mas você foi inútil, e você precisa ser reconciliado consigo mesmo. Mas em terceiro lugar, você precisa ser reconciliado com aquelas pessoas ao seu redor, especialmente se existe alguém que você ofendeu. O fato é que essa história de Onésimo, ela ilustra muito bem a vida de muitos aqui e muitos que nos ouvem pela internet. Existem dias que todos nós desejamos fugir desse mundo, fugir dos nossos problemas, fugir da vida. Existem dias em que nós desejamos a liberdade daquelas circunstâncias que nos oprimem. Alguns jovens aqui presentes. Há dias que vocês gostariam de fugir de tudo aquilo que vocês acham que é demasiado para vocês, inclusive as normas da casa, inclusive os nãos que os seus pais colocam para vocês. Há dias que nós queremos e almejamos a liberdade, nós achamos injustas as pressões sobre nós, as dificuldades, o trabalho que temos que ter, mais uma obrigação, mais um dever, não pode isso, não pode aquilo, deve fazer isso e deve fazer aquilo outro. Há ocasiões em que essas demandas e obrigações, elas parecem algemas para nós. E nós desejamos a liberdade, então não somos muito distantes e muito diferentes de Onésimo. Só que existem duas coisas que você precisa saber sobre isso, e que talvez Onésimo tenha ignorado. Se você estiver num processo de fuga, você pode fugir de qualquer coisa, de qualquer pessoa, menos de você mesmo. Muitas vezes os nossos problemas não são as circunstâncias, os nossos problemas não são os outros. Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros. Os Titãs gravaram uma música, inclusive, com essa letra, não é? Mas muitas vezes o inferno não são as circunstâncias e as outras pessoas. Muitas vezes os nossos problemas estão dentro de nós. A sombra negra que nos persegue é a nossa própria sombra. O que mudou na vida de Onésimo? A circunstância mudou? Não. Mas houve uma mudança de dentro para fora. Ele foi transformado, ele foi gerado de novo, a nova criatura.
e ele poderia voltar para a mesma circunstância, para o mesmo Senhor, para a mesma casa, sendo uma nova criatura. Se você estiver num processo de fuga, se você estiver fugindo, entenda que você pode fugir de todos, menos de você mesmo. A segunda coisa que você deve se lembrar, você pode fugir de todos, menos de Deus. Foi isso que talvez Onésimo não entendeu. Ele poderia fugir de Filemon, ele poderia fugir de Áfia, de Arquipo, ele poderia fugir de todas as pessoas daquela cidade de Colossos e ir para uma cidade maior, onde ele ficasse oculto, escondido. Mas ele não podia fugir de Deus. Não é isso que o salmista diz lá no Salmo de número 39? Se suba aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se eu procuro as trevas não te são ocultas. O Senhor Deus nos encontra em qualquer lugar. E muitas vezes, Deus nos encontra até em uma sala úmida, fechada, insalubre de uma prisão, como ele encontrou Onésimo lá naquela prisão. Quando Deus busca o fugitivo, não há para onde o fugitivo correr. Talvez você tenha vindo aqui essa manhã, e na sua mente ou no seu coração você diga, eu não estou buscando a Deus. Eu digo, não importa. A principal questão não é se você está buscando a Deus. A principal questão é se Deus está buscando você. Porque se Deus estiver buscando você, não há como você fugir de Deus. Isso que nós podemos ouvir sobre Onésimo. O que Deus fez com Onésimo? Quando Deus converteu Onésimo, o versículo de número 10 diz que ele foi gerado de novo. O que Deus fez com ele? Observe aqui uma coisa muito interessante, porque o Deus que estava buscando, embora invisível, estava sempre ativo. Embora muitas vezes nós achamos que Deus pareça demorado, a demora de Deus nunca é um descaso. No tempo exato de Deus ele age. E a minha história, a sua história, se assemelha muito a isso que nós acabamos de ver aqui na vida de Onésimo. O que Deus fez com Onésimo? Em primeiro lugar, Deus deu para Onésimo um novo mestre. O mestre de Onésimo não seria mais Filemon. O mestre de Onésimo seria o próprio Cristo. O versículo de número 10 diz que ele se tornou nova criatura. Ele foi gerado de novo. Ele era agora um cristão. Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 9, diz que ele era fiel, ele era amado, ele recebeu um novo mestre. E aquela não era apenas a necessidade de Onésimo. Essa é a necessidade minha, a necessidade tua. Quando nós somos convertidos, você vai dizer, mas Onésimo merecia porque ele estava fugindo, Onésimo merecia porque ele havia furtado, Onésimo merecia porque ele causou um grande prejuízo ao seu Senhor. Na verdade, todos nós, como diria Martinho Lutero, somos Onésimos de Deus. Todos nós merecíamos o castigo, mas pela graça de Deus, ele trabalhou no coração e ele nos dá um novo mestre. Não era agora Filemon, era o próprio Cristo. A segunda coisa que Deus fez com Onésimo, Deus deu a Onésimo um pai espiritual. Versículo de número 10, Paulo diz, eu o gerei entre algemas. Eu acho muito engraçado isso, porque o apóstolo Paulo, ele não se chama pai espiritual de algumas pessoas na Bíblia Sagrada, porque ele quer exercer a autoridade e o mando. Mas ele se chama pai espiritual porque ele está disposto a cuidar. Observe no versículo de número 18, ele diz que como um pai de Onésimo, ele está disposto a pagar o dano que o filho havia feito. Qual pai presente aqui nunca teve que pagar o dano que o seu filho fez? Nem que não tenha sido, pelo menos, uma batidinha no carro novo. E o pai vai lá e paga, não é assim? Ou muitas vezes comete alguma coisa tola, uma vida horrível. E o pai, ou às vezes, chega às 5 horas da manhã em casa e o pai e a mãe tiveram que pagar o dano de ficar a noite toda acordado esperando o filho voltar, dizendo onde é que ele está, onde é que ela está, nesse exato momento. Qual pai e mãe nunca teve que fazer isso? Paulo diz, eu farei isso com alegria, porque ele é meu filho.
E ele representa, é o meu próprio coração, versículo de número 12, eu te envio de volta em pessoa, é o meu próprio coração. Nós às vezes pensamos no apóstolo Paulo como aquele gigante intelectual do Novo Testamento, e ele era. Mas Paulo se revela como esse pai amoroso, com o coração disposto a acolher, a cuidar e a abraçar as pessoas que Deus permitiu serem convertidas pelo ministério dele. Que coisa fantástica. Onésimo, aquele escravo fugitivo, quando ele foi convertido, então ele tem um novo mestre, um novo pai espiritual. E Deus dá a ele também um novo irmão. Versículo de número 15 em diante, Paulo faz para Filemão um pedido que seria impossível em termos culturais. Em termos culturais, Paulo está dizendo para Filemão, não o receba como escravo. Naquela época, um escravo que havia fugido, quando ele era reencontrado, duas coisas aconteceriam com ele. Primeiro, ou ele seria crucificado em uma colina alta para servir de exemplo para os outros, ele seria crucificado e os outros escravos daquele senhor temeriam fugir, ou então ele seria marcado com ferrete. Você sabe o que é ferrete? Ferrete é aquele ferro que se usa para marcar gado, aquele ferro em brasa que se usa para marcar gado. Imagine então na testa de um escravo a marca, como se fosse uma letra F escrito fugitivo. O apóstolo Paulo agora diz para Filemão, ao invés de você praticar com ele aquilo que a cultura exige que você faça, aquilo que o mundo exige que você faça, receba como irmão. Aceite-o como Cristo te aceitou. Receba-o como um co-herdeiro em Cristo Jesus. Como alguém que tem acesso e lugar à mesa da ceia. Receba-o como irmão. E se você não conseguir isso, por enquanto, receba-o como se fosse a mim mesmo. Meu coração está caminhando. Aqui é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes eu e você temos uma grande dificuldade de receber as pessoas que voltam-se para Deus. Nós ficamos sempre querendo jogar na cara delas o pecado delas, o erro delas, e queremos sempre dizer para elas, mas e se você cair? E se você errar de novo? E se você... Claro que ele vai cair, claro que ela vai cair, claro que ele vai errar de novo. Conversão não significa glorificação. Santificação não é imediata, é claro que ele vai errar, como você também vai errar. Mas Cristo te acolheu. E o apóstolo Paulo diz que assim como nós fomos recebidos em Cristo Jesus, nós devemos receber outras pessoas. Paulo agora deu um novo irmão para Onésimo. Primeiro, quem era Onésimo? Segundo, o que Deus fez na vida dele? Mas em terceiro e último lugar, como que as pessoas ao redor de Onésimo agiram? E aqui eu gostaria de focalizar a atenção principalmente em duas pessoas. O apóstolo Paulo e segundo, o próprio Filemão. Como que o apóstolo Paulo agiu? É interessante porque o apóstolo Paulo, que provavelmente conhecia Filemão, sabia da sua prosperidade, o apóstolo Paulo, que talvez tivesse inclusive visitado a casa de Filemão e tivesse tido algum conhecimento daqueles escravos de Filemão, talvez Onésimo entre eles, nós aqui estamos simplesmente caminhando com a possibilidade. O apóstolo Paulo foi aquele que recebeu Onésimo lá na prisão e pôde pregar o evangelho para Onésimo. Qual era a postura, ou qual foi a postura do apóstolo Paulo em todo aquele processo? Primeira coisa, Paulo era esse indivíduo que olhava para a vida sob a perspectiva de Cristo. É engraçado isso, não é? Ele está preso em Roma, provavelmente, encarcerado. E ao invés dele lamentar a vida dele, o infortúnio, as desgraças que estavam acontecendo sobre ele, ele diz, eu não sou um prisioneiro de Roma. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo de número 9. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Em outras palavras, está dizendo, tudo o que aconteceu na minha vida foi Cristo que me trouxe para cá. Eu não estou preso pelo império, não estou dominado pelo império. Eu estou preso a Cristo Jesus. Eu olho para a vida na perspectiva do que Deus me permitiu, do que Deus permitiu acontecer comigo. Charles Spurgeon, aquele pregador batista de Londres, ele tinha inúmeras enfermidades. Ele tinha
sofria com gota, ele sofria uma depressão, que muitas vezes ele se refugiava para uma casa que havia preparado para ele no campo, e ele ficava dias e dias, meses, sem conseguir voltar para o púlpito. Ele tinha cálculos renais, ele tinha inúmeras outras enfermidades, e um dia uma irmãzinha bem intencionada da igreja chegou para ele e diz: deve ser uma desgraça uma pessoa com tamanho talento como o senhor tem, e Satanás dominar sobre a sua vida, te mandando tantas enfermidades. Ele diz: seria não apenas uma desgraça, mas seria um peso insuportável se eu acreditasse que qualquer uma das minhas dores viesse de Satanás e não de Deus, que permite que essas coisas aconteçam comigo. Qual é a lição ali? Ele não estava olhando simplesmente para a criatura, ele estava olhando para o Criador. Nos Estados Unidos, recentemente, um amigo meu disse que chegou para uma família e logo os pais, amigos dele, vieram e disseram para ele: pastor, nosso filho se declarou homossexual, nosso filho único, maior desgraça da nossa vida, nós não sabemos o que fazer, queremos uma palavra do Senhor. E ele diz: o que vocês farão com isso que Deus permitiu acontecer na vida de vocês? Porque nada está fora do controle de Deus. Se você não olha para a vida sob a perspectiva de Deus, você desespera, você não encontra nenhuma razão para viver. Você realmente vai querer fugir, não como Onésimo, mas fugir de todas as coisas que acontecem com você. Mas olhar para a vida sob a perspectiva de Cristo. Paulo era alguém assim. E Paulo era alguém que ele aproveitava todas as oportunidades que foram dadas para compartilhar o Evangelho. Até na cadeia, ele não era detido pelas circunstâncias. Toda situação que podia para pregar o Evangelho da graça do Senhor Deus. Segunda pessoa que eu gostaria que você observasse era o próprio Filemão. Como que Filemão agiu com aquela fuga de Onésimo, com aquela fuga de alguém da sua própria casa, da sua família? O que ele fez? Em primeiro lugar, deixa eu dizer para vocês o que ele não fez. Ele não chamou o FBI, ele não chamou a Polícia Federal, ele não contratou um detetive para procurar, ele não mandou uma equipe de busca para encontrar o escravo fugitivo. Em momento algum ele diz que ele fez isso. Mas sabe o que ele fez? Ele continuou vivendo a sua vida cristã normal, recebendo uma igreja na sua casa, confiando no Senhor, expressando generosidade para com outras pessoas, orando e intercedendo pelo apóstolo Paulo. O texto diz aqui que ele orava para a libertação do apóstolo Paulo ali. Continuou investindo no reino de Deus. Aqui está talvez uma lição muito importante para a minha vida e para a sua vida, especialmente quando alguém da nossa família se afasta dos caminhos do Senhor. Seu maior testemunho, seu testemunho mais eficaz é a sua vida cristã normal, é a sua alegria no Senhor Deus. Se alguém que se afasta dos caminhos do Senhor e por causa disso você entra em colapso, você está dizendo para esta pessoa que ela é mais importante do que o seu Cristo, do que o seu Deus, do que a sua alegria em quem Deus é e no que Deus tem feito na sua vida. Primeira coisa, então, que você observa de Filemão é: ele viveu a vida cristã normal. Segunda coisa que você observa de Filemão é que provavelmente ele estava orando por Onésimo. Versículo de número 22 diz que ele estava intercedendo o tempo todo, era um homem de oração. E eu não consigo entender que aquele homem de oração tinha alguém da sua própria casa que havia fugido, que havia distanciado e lhe furtado e não tivesse orado por aquela pessoa. Quando você ora, você está colocando o assunto nas mãos daquele que é poderoso para fazer o que necessita ser realizado. Orar não significa não fazer nada. Orar significa você colocar o assunto nas mãos do Senhor Deus. Como que nós podemos aplicar isso aqui agora para a nossa vida?
Estamos falando do que Deus fez na vida desse escravo fujão, Onésimo. E eu gostaria de aplicar de 3 maneiras. Primeiro, de uma forma bem pessoal. Se você é alguém que está fugindo, se você está confuso, se você está fugindo do próprio Deus, e talvez você nem tenha consciência disso, porque talvez você me ouça pela internet ou esteja aqui dizendo, eu não vim aqui buscando Deus. Querido, esse não é o problema, esse não é a coisa mais importante. O mais importante é saber se Deus está buscando você. C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, que já temos alguns filmes, inclusive Leão, Feiticeiro, Guarda-Roupa, Navio da Alvorada, Príncipe Caspian e assim outros que foram transformados em filmes, outros livros dele transformados em filmes. Ele disse que ele era um ateu, por convicção ele era um ateu. Ele foi desafiado a provar que Deus não existia através de Tolkien, o que escreveu o Senhor dos Anéis. Eles eram amigos em uma sociedade literária ali na Inglaterra. E C.S. Lewis diz que em uma determinada noite, então, na angústia, o cão farejador celestial o perseguiu com tamanha intensidade que ele começou a refletir sobre Deus, ele começou a observar na própria Escritura, e ele diz que na madrugada do outro dia, ele era o cristão mais decepcionado de toda a Inglaterra, porque ele pensou que ele poderia provar a inexistência de Deus, e o sol raiava sobre alguém que se prostrava e reconhecia: só o Senhor é Deus. Se você está fugindo de Deus, a minha oração é para que Deus esteja perseguindo você. E não importa quais as circunstâncias, Deus pode utilizar toda e qualquer circunstância, mas Ele irá alcançar você. Me permita 1 minuto apenas, para estender um pouco mais. No meu primeiro ministério, eu iniciei em uma cidade do interior de Goiás. Cidade do interior de Goiás. Próximo à igreja presbiteriana, naquela cidade, havia uma igreja da Assembleia de Deus, que era a maior igreja naquela região. Só que no bairro acima de onde nós estávamos, onde estava a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, era o bairro onde existia a zona de baixo meretrício da cidade. E havia um senhor daquela cidade, um fazendeiro, que todos os domingos ele se deslocava de uma ponta da cidade e ele ia para outra ponta da cidade e dizia para a esposa dele que ele iria para a igreja, mas ele simplesmente esperava alguns momentos ali na igreja e ele corria para a zona de baixo meretrício. Ele tinha um amante lá. Em um determinado domingo, ele perdeu a hora. E ele não se levantou da igreja. E a mensagem foi proclamada. E ele nunca mais foi para a zona de baixo meretrício, porque ele foi convertido pela mensagem. Você consegue imaginar como que Deus, quando Ele está buscando alguém, como Ele pode surpreender? Que coisa fantástica. Se você está fugindo de Deus, a minha oração é para que o Senhor Deus te encontre. E que Ele estenda a rede dEle sobre a sua vida e faça de você nova criatura e transforme o teu coração. E faça de você co-herdeiro com Cristo Jesus das riquezas celestiais. E te dê um novo mestre, uma nova família. E te dê pais, mães espirituais para cuidar de você. A segunda aplicação que eu faço é uma aplicação familiar. Se você nesta manhã diz, eu amo de todo o meu coração alguém que ainda não é crente, que ainda não conhece o Senhor, talvez um filho, talvez seu cônjuge, talvez um sobrinho, talvez um neto. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma avó. E ela me contou a situação da neta dela. E ela chorou a situação da neta. Da angústia, da dificuldade. Ela virou para mim e disse, pastor, o que eu posso fazer? Eu disse, continue se alegrando no Senhor, vivendo a vida cristã normal,
e continue intercedendo por esta pessoa, porque fazer isso é colocar o caso nas mãos de Deus, que o acolhe. Quando você receber essa pessoa em casa, em algumas ocasiões, receba com alegria que o Evangelho permite que você tenha. Celebre. Eu me lembro de uma das coisas muito interessantes que nós tivemos, até mesmo pessoalmente, quando a minha esposa sempre fazia questão de receber com alegria alguém que nós amamos profundamente e que estava longe dos caminhos do Senhor. Era sempre a melhor refeição. Era sempre um momento alegre. Para que entendesse como funciona uma casa onde o Evangelho transformou vidas e causou impacto. Aprenda. Aprenda com o próprio Filemon. Aprenda com essa história de Onésimo. E a última aplicação que eu gostaria de fazer é uma aplicação comunitária. Como é que você tem recebido pessoas que são convertidas a Cristo Jesus? Muitas vezes na igreja chegam pessoas que vieram de históricos, com históricos não muito bonitos, como o meu e como o seu. E às vezes nós recolhemos essas pessoas e ao invés de nós recolhermos como nós fomos acolhidos por Cristo Jesus, para abraçá-las, para recebê-las, nós acolhemos para questionar a moralidade delas, para questionar por que elas usam um brinco X, por que elas têm uma tatuagem Y, por que o cabelo delas é pintado da cor XYZ. Esta semana eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e ele estava me dizendo que quando o filho dele era adolescente, o filho dele chegou em casa e disse: papai, eu gostaria de deixar o meu cabelo crescer. Ele diz: olha, meu filho, eu não gostaria disso, mas tudo bem, é adolescência, viva o seu momento e tal. Diz que o tempo passou e mais tarde o filho chegou e disse: papai, eu queria pintar o meu cabelo. Ele diz: agora também não. Ele diz: e é de vermelho. Ele diz: tenha misericórdia, meu filho, como é que você faz um negócio desse? E a esposa dele disse: olha, querido, nós já até compramos a tinta, nós só aguardamos a sua autorização. Se você permitir, a gente faz. Se não permitir, nada feito. Mas eu quero dizer para você o seguinte: ele tem que fazer essas besteiras enquanto ele é jovem, porque não tem uma coisa mais ridícula do que um homem já de idade pintar o cabelo. Então, ele tem que fazer agora enquanto é jovem. Se ele tem que cometer qualquer tolice, tem que ser agora. Ele diz: vai, pinta. E o rapaz pintou o cabelo. Só que o rapaz era bem envolvido na igreja e tal, né? E em uma determinada ocasião, lá numa reunião dos jovens, ele disse para o filho dele: filho, você vai lá para aquela reunião, lá na casa da irmã fulano de tal, vai liderando os jovens lá, que o papai tem um aconselhamento, o papai chega depois. E quando ele chegou lá depois, os jovens todos já na programação, cânticos aqui e tal, esperando para o estudo bíblico, e de repente a senhora da casa chega para ele e diz: pastor, está vendo aquele jovem do cabelo vermelho? Ele diz: sim, minha irmã. Ele diz: eu tenho dó de quem for o pastor desse menino. O pai desse menino, né? Eu tenho dó de quem for o pai desse menino. E aí ele virou e disse assim: fulano de tal, venha cá. Deixa eu te apresentar a irmãzinha, dona da casa, fulano de tal. Diga: irmã, isso aqui é fulano de tal, meu filho. Ele diz: pastor, esse menino é uma bênção, né? Mas muitas vezes, você sabe, irmãos, que muitas vezes, como é que você está recebendo aquele que veio lá de fora e foi alcançado pela graça? Você o recebe como você foi recebido por Cristo Jesus? Ou você o recebe para colocar sobre ele rótulos, exigências, mais normas, mais demandas, mais leis? Queridos, a minha oração é para que o Senhor Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Como dizia Martinho Lutero, todos nós somos onésimos de Deus. Todos nós fomos adotados a essa família, com um histórico do qual nós não nos orgulhamos. Mas a nossa alegria e a nossa glória não está no nosso passado, mas está na nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus, que nos faz herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Vamos orar neste momento? E a minha oração é para que você, pai, mãe, esposa, que você tenha alguém na sua família que você ama profundamente, mas está fugindo. A minha oração é que Deus te fortaleça. A minha oração é que Deus te dê sabedoria.
Que Deus te dê perseverança. Talvez você nem veja o dia em que essa pessoa volte-se para Deus. Mas a minha oração é que, se não aqui na terra, lá no céu, você encontre-se com essa pessoa um dia, porque ela foi feita nova criatura. Vamos orar?